Esse projeto que nós estamos iniciando agora, em 2017, Integração de Ensino, Pesquisa e Solução de Problemas da Vida Real, uma experiência em andamento na região do Vale do Mucuri. O Vale do Mucuri é uma região do estado de Minas Gerais e um pouco do estado da Bahia, no Brasil, que tem os menores IDHs do país. Então, é uma região pobre e precisando de estudos para ajudar, de alguma forma, né, no seu desenvolvimento. Professor, será que os nossos colegas sabem o IDH, o indicador? O IDH é um indicador de qualidade de vida social. Isso. Que mede, né, o sistema do governo, se está auxiliando o cidadão ou não. Então, é um dos lugares que tem o mais baixo índice de satisfação desses. Público, né, com atendimento do governo, saneamento básico, saúde. Então, o IDH é baixo. Isso. É um indicador de qualidade de vida. Isso. Publicado. E lá é de falta de qualidade. De falta de qualidade de vida, né? O indicador é baixo porque o governo Não, não promove exatamente. a qualidade de vida do cidadão. Ok. Né? Saneamento básico, saúde, educação. Ok, muito obrigado. Aqui nessa ONG, Organização Não Governamental, Movimento Pro Rio Todos os Santos e Mucuri, da agora em diante eu vou falar só a sigla MPRTSM, é uma instituição que existe com sede em Teófilo Otoni, que é a principal cidade do Vale do Mucuri. Ela tem apenas 13 anos de atuação. A Universidade FUMEC, para a qual eu me transferi há 3 anos atrás, também é uma universidade jovem, ela tem 50 anos. A Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri é mais jovem ainda, tem 10 anos. E o Centro Universidade de Belo Horizonte também é jovem, tem cerca de 50 anos. Mas essas 3 instituições têm profissionais que se interessam por trabalhos interdisciplinares. E juntando as forças, né, aqui o movimento, esse nome movimento é muito bom, porque essa instituição movimenta mesmo a comunidade local, movimenta mesmo a população, os órgãos públicos e privados, né? E essas universidades aqui, cada uma dentro dos cursos que tem, né? No caso aqui, essas duas aqui têm cursos de pós-graduação estrito sensu, isto é, doutorado e mestrado. Então, a gente aproveita esse potencial de ter alunos altamente qualificados para que a gente proponha problemas e buscamos resolver. E sempre pensando na sociedade, que é a grande beneficiária de todo o trabalho da universidade. Então, o projeto Mucuri, né, isso aqui eu tirei do Longre, né, quase tudo que acontece em algum lugar. Né? Como eu trabalho na área de ciência geográfica, isso aí é um prato cheio para nós. Né? E a questão norteadora desse projeto é como contribuir para o crescimento da região do Vale do Mucuri, respeitando seus recursos naturais. Por que isso? Porque o Vale do Mucuri, há 160 anos atrás, era uma floresta densa. Era habitada só pelos índios botocudos. Né? Aí uma companhia de desenvolvimento, na época do Segundo Império, aliás, do Império Brasileiro, Segundo Reinado, ela foi instalada lá de 1851 até 1861. Então, ela trouxe progresso. Né? Abriu estradas, promoveu o comércio, promoveu a colonização, trouxe colonizadores, colonos europeus, né? E teve um grande progresso, só que não teve cuidado. Né? Não a companhia, mas o que se passou depois. Não houve cuidado, porque acabou com a floresta. Hoje só tem pasto. Né? Acabou com a floresta, tem muito pouca coisa da floresta original. Quem conhece o Brasil sabe que se trata da Mata Atlântica, que hoje não tem quase nada no Brasil inteiro. E lá era
Então, quais são os nossos objetivos? Articular setores da sociedade, mobilizando e motivando lideranças e comunidades para problemas socioambientais. Mas os problemas socioambientais, eles não ficam sozinhos. O problema socioambiental tem todo o entorno dele. Tem problema econômico, né? Por exemplo, este é o primeiro objetivo, geral, né? O segundo objetivo é coletar dados e disseminar informações sobre as condições socioeconômicas da região, bem como sobre os aspectos geohistóricos e culturais. Por quê? O geohistórico e cultural. Normalmente, isso eu estou falando do Brasil, as regiões mais deprimidas do Brasil, o povo tem uma baixa estima de dar pena. O povo acha que só tem, o que é bom não é de lá, é de fora. De preferência do estrangeiro. Isso é que pesa. Por isso é que nós pensamos também nos aspectos geohistóricos e nos aspectos culturais. Será que o povo vai achar que a região não é tão ruim assim? Vai depender do nosso convencimento e dos nossos estudos. Repetir aqui, articular setores da sociedade, coletar dados. A pergunta norteadora está aí, né? Os dois objetivos. E aqui, as instituições, eu chamei de universidade, as 3 universidades, a universidade, né, o movimento, a ONG, né, o Movimento Pro Rio Todos os Santos Mucuri, e dialogando, né? Uma alimenta a outra. Aqui, a gente integra a organização acadêmica e não acadêmica. Começa aí, né? A gente buscando essa conversa. Por quê? Porque para eu coletar dados, eu preciso que isso aqui ocorra. E coletando dados e levando conhecimentos, o movimento Pro Rio Todos os Santos e Mucuri, né, ele é alimentado. E como que faz isso? Mobilizando e motivando. Por quê? Setores públicos, são prefeituras, câmaras municipais, aquelas empresas estatais, tipo empresa de energia elétrica, empresa de água, né? Setores privados, associação comercial, associação industrial, né? Associação de transportes e comunidades. Comunidades aqui é o povo em si, e mais aquelas associações de representantes de certos segmentos. Eu disse no começo, né, a questão, né, que o Vale Mucuri era habitado por índios e tudo. Nós temos lá associações indígenas, temos associações de quilombolas. Quilombolas são os descendentes de escravos, associações de libaneses, que migraram para lá também, associações de alemães, que migraram para lá, né? E isso fica por conta do movimento Pro Rio Todos os Santos e Mucuri fazer a movimentação. Tem um nome, movimento é porque eles movimentam mesmo, né? E aqui as universidades, são 3, eu trabalho nessa, né? E estou associado a essa e estou associado a essa aqui também. Né? Então, isso tudo é articulado. Como que nós nos associamos? Nós pegamos a capacidade instalada. Por exemplo, a UFVJM tem um curso de engenharia de recursos hídricos. Lá, o problema de água é terrível. Tem longos períodos de estiagem e o curso de engenharia de recursos hídricos é muito interessante aqui. A FUMEC tem, a escola que eu trabalho nela é a Faculdade de Ciências Empresariais, é a questão de gestão do conhecimento, né? E
vários cursos voltados, né, para negócios. E o UniBH, vários cursos voltados. Também tem engenharia. Todas essa daqui e essa, o UniBH e a UFVJM também tem faculdade de medicina. Essa tem 10 anos de funcionamento, essa um pouco mais de 50 e essa um pouco mais de 50. Então, não, voltei. Aqui, associando a UFVJM e a FUMEC, nós temos essa tarefa da educação científica, a tarefa da pesquisa, a tarefa da educação continuada e também a tarefa de estudos geohistóricos. Já a associação da FUMEC com a UniBH tem educação continuada e estudos geohistóricos. Sempre a gente aqui com a questão norteadora, né? Como que nós vamos fazer isto? Qual que é o suporte científico? Eu trabalho há mais de 20 anos com ciência da informação geográfica. Então, como eu sou o coordenador geral do projeto, nós vamos usar a geografia como aquela disciplina mestra. Entretanto, somente os métodos da pesquisa geográfica não são suficientes para resolver o problema. Então, nós temos necessidade de estudos multi- e interdisciplinares. A solução do problema é complexa, né? E exige atividades interdisciplinares intensas envolvendo várias disciplinas além da geografia. Algumas que eu elenquei aqui, ó, meio ambiente, cartografia, demografia, história, sociologia, biologia, química, economia, engenharia, arquitetura, matemática, estatística, lógica. Por exemplo, cartografia são os mapas que nós precisamos, né? A engenharia, aquela de engenharia de recursos hídricos, a química para saber qualidade de água, a biologia para saber a questão das matas, né? E suporte tecnológico ligado à geografia são os sistemas de informação geográfica, que hoje estão muito sofisticados e quase que nós não precisamos sair deles para poder realizar testes, realizar pesquisas de análise espacial. É claro, isso não significa que nós vamos ficar só usando o software, sem crítica. Daí porque nós temos a nossa educação científica, né? Os dados geográficos são tratados e representados em mapas, permitindo a visualização e interpretação da informação espacial. Porque quase tudo que ocorre em algum lugar. Então, nós estamos buscando isso aqui. Os procedimentos metodológicos incluem também trabalho de campo. A geografia sem trabalho de campo, sem ir lá no local, ela fica um pouco desprotegida. É muito interessante, a gente chega em resultados interessantes, mas há necessidade de confirmar isso lá. O trabalho de campo é para tomar conhecimento do terreno e para depois confirmar hipóteses ou rejeitar hipóteses, não é? E aqui, né, resumindo, dados, informações, técnicas, métodos e pessoas de diferentes campos do conhecimento são integrados. Aqui tem integração de pessoal, é feita aqui no sistema de informação geográfica, porque cabe todo mundo aí, de qualquer área, né? Hoje em dia a informação geográfica ela é preciosíssima. A gente pega o nosso celular, você abriu, já está te dizendo onde é que você pode almoçar, onde pode jantar, onde pode ir no cinema, etc. E isso tendemos a colocar na web, coisas assim lá, para o morador de lá. Então, quais os resultados que a universidade sempre espera? Produção de conhecimento. Só que aqui de um conhecimento aprofundado, né? No aspecto ambiental, no aspecto socioeconômico, no cultural, no infraestrutural e no geohistórico. O nosso recorte é esse.
Elaboração de artigos para submissão a revistas científicas e congressos. Exemplo esse aqui, para contar o que nós estamos fazendo. Titulação de estudantes de mestrado e doutorado com conhecimentos aprofundados da região. Nós estamos chamando isso de educação científica. Quer dizer, nós teremos doutores, eu já tenho 2 mestres e 1 doutor trabalhando. Nós começamos o projeto esse ano, mas as outras escolas também têm a turma dele. Preparação e aplicação de curso de atualização para professor de ensino médio da comunidade. Nós chamamos isso de educação continuada. Por quê? Porque o Ministério da Educação brasileiro, ele prevê que geografia e história devam ser, tem a geografia e história do país todo, do Brasil, mas tem que ter uma parte da região. E o que acontece? Os livros didáticos vêm das grandes cidades e não chegam na região. Quando chega na região, os exemplos não são da região. Então, tem um aluno de 14, 15 anos que ele é capaz de falar que a Flórida fica nos Estados Unidos e não é capaz de falar que o município de Pavão fica no Vale do Mucuri. Né? Porque aprende, talvez esteja aí até a razão, não estou afirmando, estou só levantando uma interrogação, né, de falar que tudo que está lá fora é melhor do que está dentro, porque ele não tem informação da terra dele. E o resultado esperado para a sociedade. Por quê? No meu entender, a universidade ela tem que prestar conta à sociedade. Tem que prestar conta. Por quê? Porque lá no Brasil, a maioria das universidades que fazem pesquisa, elas são estatais, elas são federais ou estaduais. Elas são pagas com o dinheiro do contribuinte. Então, elas têm que dar uma resposta para os problemas da sociedade. Né? Então, propostas de planos de ação para serem compartilhados com setores públicos e privados. Né? Por quê? Porque os setores públicos e privados é que têm condição de executar esses planos de ação, de implementar esses planos de ação. O povo sozinho não vai fazer isso. Disponibilidade na rede, né, na web, de mapas e informações relevantes dos municípios sobre aspectos ambientais e socioeconômicos para serem compartilhados com os cidadãos. Quer dizer, o cidadão vai ter acesso àqueles resultados todos, né, sem nenhum custo, só ele entrar. Talvez o custo só do provedor de internet. Então, gente, o quadro geral é este. Né? Tarefa. As tarefas do movimento e as tarefas da universidade, mas elas estão linkadas. Né? A educação continuada e os estudos geohistóricos vão diretamente para a comunidade. Você devolve para a comunidade. Isso é fácil de ser absorvido, porque a comunidade aqui é só levar para as escolas, né, para as escolas médias, de ensino médio, escola de ensino fundamental. Né? A educação científica com a pesquisa vai titular mestres e doutores. No Brasil, um mestre a gente forma em 2 anos, um doutor em 4. Né? E podemos até oferecer para as empresas, para a administração pública, esses mestres e doutores com uma alta formação. Né? Podem ser consultores dele. Né? Então, aqui, olha, fazer um exercíciozinho, né? A universidade está dentro da sociedade. A ONG, o Movimento Pro Rio Todos os Santos e Mucuri, também dentro da sociedade. A ONG é que levantou esse problema. Esse problema nasceu de uma conversa que nós tivemos com a Alice Lorentes, que é a fundadora, e ela agora é presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Mucuri. Né? O Rio Mucuri, para vocês terem ideia, é o principal rio da região, e pelos estudos feitos, daqui a 50 anos,
se continuar do jeito que está, ele não chega no Oceano Atlântico, ele fica pelo caminho, de tanto que está degradado. Aí compartilhou o problema conosco, né, com as universidades. E as duas instituições propõem soluções. É claro, a gente fala aqui solução de problema, mas é proposta de solução de problema, que não vai depender da universidade implementar aquilo. E devolve a solução para a sociedade. O ciclo é esse. Então, vai na sociedade, levanta o problema, faz o que pode e depois devolve para a sociedade a solução e não mais problemas. Né? Considerações finais, isso aí já é uma preocupação de pesquisador, coordenar uma equipe multidisciplinar. Não é fácil, né? Não é fácil, mas é possível. Buscar uma linguagem interdisciplinar que favoreça o diálogo com os membros da equipe, que cada um fala uma língua, né? Uma língua científica, né? Outra coisa também, disponibilizar para a comunidade os resultados de uma linguagem acessível a pessoas leigas em ciência. Não adianta chegar lá e falar objetivo geral, objetivo específico, né? Metodologia, porque eles não vão entender. E formar mestres e doutores dentro do prazo pré-estabelecido, de 2017 a 2020. Por que isso? Porque no Brasil a gente tem uma realidade. São poucos os estudantes que podem se dedicar integralmente a um estudo de mestrado e doutorado. Então, eu já orientei várias teses de doutorado, várias dissertações de mestrado, e para manter esse prazo, e nós temos uma agência reguladora que fica em cima da gente, que é a CAPES, Coordenação de Pessoal, né, de Nível Superior, que a gente é penalizado. Então, isso aqui é um desafio, a gente chegar com um aluno, em 4 anos ele defender um doutorado. Mas, embora esses alunos e alunas sejam alunos e alunas trabalhadores, têm saído teses muito interessantes. Agora, o que o Movimento Pro Rio Todos os Santos em Mucuri já fez? Já fez, assim, desses 13 anos de existência deles, já fez 2 livros, já fez uma expedição, e o que nós estamos preparando para o começo do ano que vem, é uma expedição. O que se trata dessa expedição? Mobiliza todo mundo e sai, né, no curso do Rio Mucuri, passando por todos os municípios que o Mucuri banha. Então, tem teatrinho nas escolas, tem comida típica, né, tem religiosos que vão lá, tem comunidade indígena, tem comunidade quilombola, vai todo mundo. Tem os habitantes, né, normais. E vai ser feito, por exemplo, um concurso de redações para os alunos de ensino médio e fundamental sobre o meio ambiente, sobre aquela região. Aí vai e dá palestras motivacionais, workshops, um monte de coisa. Isso, o Movimento Pro Rio Todos os Santos Mucuri sabe fazer, e sabe fazer muito bem feito. E nós vamos com eles, observando, coletando dados, né? Depois levamos para os nossos laboratórios, estudamos aquilo, formamos mestres e doutores com aquele conhecimento bem aprofundado e devolvemos para a sociedade. Tá? Esse aqui é o projeto que começou esse ano, mas nós já executamos projetos menores do que esse, nessa mesma linha. Né? Eu tive um projeto, de nome Projeto TOR, esse aí foi quando eu era ainda professor da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, que fez isso. Só que o Projeto TOR andou sozinho, o Movimento Pro Rio Todos os Santos em Mucuri andou sozinho, e nós agora achamos que se a gente juntar, nós podemos resolver problemas maiores. Né? Muito obrigado. Graças.